Amigos e amigas, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Eu transmito sempre de forma antecipada nas minhas redes na internet, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, endereço geral Paulo Roberto Maciel Maciel, e você vai ao blog, ao Facebook. Neste vídeo, a liturgia é referente ao dia 25 de janeiro de 2026, domingo, terceira semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa própria com glória ao creio e o prefácio do domingo. A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 8, versículos do 23b ao terceiro do capítulo 9. Portanto, de um capítulo ao outro. No tempo passado, o Senhor humilhou a terra de Zabulon e a terra de Neftali, mas recentemente cobriu de glória o caminho do mar do além Jordão e da Galileia das nações. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e aumentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua presença, como alegres ceifeiros na colheita, ou como exaltados guerreiros ao dividirem os despojos. Pois o jugo que oprimia o povo, a carga sobre os ombros, o orgulho dos fiscais, tu os abateste, como na jornada de Madian. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora vamos ao Salmo responsorial, é o 26 na Bíblia Vulgata, ou 27 na Bíblia de Jerusalém, versículos 1º, 4º, 13 ao 14, refrão 1a e 1c. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação, o Senhor é a proteção da minha vida. Segunda leitura, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos do 10 ao 13 e o 17. Irmãos, eu vos exorto, pelo nome do Senhor nosso, Jesus Cristo, a que sejais todos concordes uns com os outros, e não admitais divisões entre vós. Pelo contrário, sede bem unidos e concordes no pensar e no falar. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo contendas entre vós. Digo isso porque cada um de vós afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Acaso Paulo é que foi crucificado por amor de vós? Ou é no nome de Paulo que fostes batizados? De fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo da sua força própria.
Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora o Evangelho, hein? Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos do 12 ao 23. Estamos no ano A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. Vamos inicialmente recepcionar o Evangelho, aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai, e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à explicação do livro Igreja em Oração. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, conforme Isaías, capítulo 9, versículo 1, e Mateus, capítulo 4, versículo 16. Que luz é esta que o povo viu? Trata-se da luz que é o próprio Jesus. Quando Jesus se encarna, cumprindo a profecia, ou melhor, cumprindo todas as profecias, ele está se proclamando como a verdadeira luz que veio ao mundo. João, capítulo 1, versículo 9. É por isso que ele inicia seu ministério público afirmando: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus é o reino dos céus no meio de nós, conforme Lucas, capítulo 17, versículo 21. Converter-se é acolher a vida nova que nos introduz neste reino. Sem dúvida, uma das formas mais eloquentes de darmos testemunho da vinda do reino é sendo bem unidos e concordes no pensar e no falar, conforme a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. De fato, as divisões que São Paulo condena na segunda leitura se fazem muito presentes no mundo atual e constituem um escândalo, sobretudo quando se fazem presentes nas nossas comunidades. Será que Cristo está dividido? Pergunta de São Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Onde Cristo é a grande luz, cresce a alegria, aumenta a felicidade, pois o nosso jugo foi abatido, conforme Isaías, capítulo 8, versículos do 2 ao 3.
Convertamo-nos de nossas divisões e sejamos assim luz na luz. Agora vamos a mais uma explicação. São várias as explicações. Aqui temos no livro, no anuário Folhinha, Sagrado Coração de Jesus, uma explicação sobre Mateus capítulo 4, versículos do 12 ao 23. É um escrito do Frei Robson Luiz Scudella, da Ordem dos Frades Menores. Ele diz o seguinte: Jesus é a luz para o povo que vive nas trevas. Por isso, depois da prisão de João, Jesus volta à Galileia, àqueles que viviam na região escura da morte. O convite de Jesus à conversão, o seu anúncio de que o reino dos céus está próximo e o seu convite para segui-lo levaram Pedro, André, Tiago e João a deixarem tudo para estar com Jesus. Quem escuta o convite de Jesus não está apenas seguindo o Mestre ou sendo próximo do reino dos céus ao qual é chamado, mas escutando-o e estando com ele. Encontra a sua verdadeira identidade de filho de Deus. Assim, atendendo ao chamado de Jesus e permanecendo com ele, chega-se ao verdadeiro sentido da vida e à plenitude da identidade humana, que é ser como ele, filhos e irmãos que vivem o reino desejado pelo Pai. Aqui na edição pastoral de 1990 da Bíblia Pastoral, temos aqui: Jesus começa sua atividade na Galiléia, região distante do centro econômico, político e religioso do seu país. A esperança da salvação se inicia justamente numa região da qual nada se espera. A pregação de Jesus tem a mesma radicalidade que a de João Batista. É preciso total mudança de vida, porque o reino do céu está próximo. Vamos aos santos do dia. O santo principal do dia 25 de janeiro é São Paulo. Hoje comemora-se a conversão de São Paulo apóstolo. Ele morreu mais ou menos no ano 67. Quando ia para Damasco, ainda respirando ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, o próprio Jesus glorioso se apresentou no caminho e o escolheu para que, cheio do Espírito Santo, anunciasse o evangelho da salvação aos gentios, que somos nós, aqueles que não são judeus, padecendo muitas tribulações pelo nome de Cristo. De acordo com o site da Canção Nova, Comunidade Católica Canção Nova, o apóstolo dos gentios e das nações nasceu em Tarso, da tribo de Benjamim, era judeu de nação. Tarso era mais do que uma colônia de Roma, era um município importante. Logo, ele recebeu também o título de cidadão romano. O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a tantos títulos e adversidades, que Paulo foi crescendo e buscando a palavra de Deus. Combatente dos vícios, foi um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso foi estudar na escola de Gamaliel, em Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la em prática. Nessa época, conheceu o cristianismo, que era tido como uma seita naquele período. Tornou-se, então, um grande inimigo daquilo que ele achava que era seita e dos seguidores dela. Tanto que a palavra de Deus testemunha que, na morte de Santo Estevão, primeiro mártir da igreja, ele fez questão de segurar as capas daqueles que apedrejavam Santo Estevão, com uma atitude de aprovação. Olha só. Gente. Então, ele esteve ali, de perto do martírio de Santo Estevão. Aquilo deve ter impactado muito a sua vida. Autorizado, buscava identificar cristãos, prendê-los, acabar com o cristianismo, porque ele achava que era uma seita. Ele acreditava em Deus, mas não achava que Jesus era Deus. O intrigante é que ele pensava estar agradando a Deus. Ele fazia seu trabalho por zelo, mas de maneira violenta, sem discernimento.
Era um fariseu que buscava a verdade, mas fechado à verdade encarnada. Mas nosso Senhor veio para salvar a todos. Encontramos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos o testemunho. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco. Puxa vida, ele pediu cartas com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens que seguissem essa doutrina. Durante a viagem no caminho de Damasco, subitamente uma luz o cercou, vinda do alto. Caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo então disse: Quem és, Senhor? Respondeu ele: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Trêmulo e atônito, disse Saulo: Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e te será dito o que deves fazer. O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao Espírito Santo. Hoje estamos comemorando o testemunho de conversão de São Paulo. Sua primeira pregação foi feita em Damasco. Muitos não acreditaram em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus e por isso se tornou o grande apóstolo da igreja, modelo de todos os cristãos. São Paulo de Tarso, rogai por nós. Rogai junto a Deus. Ele tornou-se o maior pregador de Cristo depois que houve, então, essa conversão. Santo do dia 25 de janeiro, Santo Ananias foi discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, que batizou em Damasco o apóstolo São Paulo. Santo Ananias foi um judeu que visitou Paulo na casa de Judá, restaurou sua visão com a imposição de suas mãos e o batizou. Por volta de 34 depois de Cristo, com a conversão de Saulo, Ananias se converteu também ao cristianismo, segundo algumas informações. Apesar de não haver evidências de que os apóstolos tenham consagrado bispos neste período, uma tradição bizantina inclui Ananias entre os 70 discípulos e o apresenta como o primeiro bispo de Damasco. Paulo, em seu relato, descreve Ananias como um homem piedoso, segundo a lei, muito respeitado na igreja de Damasco. A partir de sua conversão, ele teria evangelizado a região de Bet-Jibrim. De acordo com a tradição, Ananias foi martirizado em 10 de outubro do ano 70 depois de Cristo. Santos do dia 25 de janeiro. São Popão Abade, que morreu no ano 1048. Quase santo, Beato Henrique Suso, presbítero, que morreu em 1366. Os beatos são aqueles que estão quase alcançando a santidade. Falta um degrau só para a canonização. Beata Arcângela Giriane, Beato Manuel Domingo Isol, Beata Maria Antônia Grillo. Também do dia 25 de janeiro, Beato Antônio Suiadec. Foi um presbítero e mártir. Morreu em 1945. Antônio Suiadec. Ele morreu por defender a fé perante os sequazes de doutrinas hostis a toda a dignidade humana e cristã. E ele alcançou a coroa imperecível da glória no campo de concentração de Dachau, na Alemanha. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo. Sim, não ou espere. Qualquer das 3, acate.
Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.